Amém, irmãos. Vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse 10. Livro de Apocalipse, capítulo 10. Diz assim: vou ler o versículo 5, mas eu quero destacar o 7. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Meus irmãos, eu compartilhei já algumas vezes esse texto com os irmãos, e eu gostaria de fazer mais algumas observações nessa noite. O versículo 7, ele começa dizendo assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sétima trombeta. Se é o sétimo anjo, se é a sétima trombeta, então existem outros anjos e existem outras trombetas, né, que vem antes disso aqui. Tudo começa no capítulo 4, capítulo 4 e o capítulo 5, quando o Senhor abre a cortina para João e mostra para ele o mundo espiritual, e ele vê o trono, Deus assentado no trono, na sua mão um livro selado com 7 selos, e o Cordeiro então, ele pega esse livro e ele começa a abrir os selos. São 7 selos. Quando chega no 7º selo, capítulo 8 do livro de Apocalipse, a Bíblia diz então que há um silêncio no céu por meia hora. Não é um silêncio qualquer, é um silêncio de solenidade, porque o céu é um lugar onde se tem anjos clamando diuturnamente, santo, santo, santo. Mas por meia hora então, os anjos se calam, porque os anjos percebem que agora chegou o momento crucial, o momento da ira do Cordeiro, o momento que se aproxima, o momento em que nós estamos se aproximando desses dias. Então, nesse momento, o Cordeiro abre o 7º selo. Quando ele abre o 7º selo, são 7 anjos, 7 trombetas. Aqui diz, nos dias da voz do 7º anjo, porque a 7ª trombeta compreende, ou ela abrange alguns dias. Então, ele toca essa trombeta, e quando ele toca essa trombeta, quando ele estiver para tocar a trombeta, então diz essa expressão muito importante: cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e os profetas. Esse texto, não sei se você observou, já disse aos irmãos várias vezes, ele é importantíssimo, porque aqui Deus resume toda a Bíblia para nós. Aqui Deus dá para nós uma chave. Se nós desejamos ter uma chave é para abrir, né? Se nós queremos ter uma chave para abrir as Escrituras, aqui está a chave. Nessa expressão, o mistério de Deus. O mistério de Deus, já falei para os irmãos, ele é um mistério que compreende outros mistérios, nós já falamos sobre isso. Ele é a chave que abre todas as Escrituras. Quando você vai ao livro de Gênesis, nós mostramos isso aos irmãos, ele fala do mistério de Deus. Quando você vai a Salmos, ele fala do mistério de Deus. Quando você vai ao livro de Apocalipse, ele fala do mistério de Deus. A Bíblia tem um assunto, o mistério de Deus.
E dentro desse mistério de Deus, que é a própria pessoa do Senhor, existem outros mistérios. Então, irmão, é muito importante nós vermos isso. Nós vemos que a Bíblia não é um livro, e essa é a impressão que nós temos quando a gente lê a Bíblia pela primeira vez, ou algumas vezes, nós temos a tendência de ler as Escrituras e de achar que as Escrituras é um livro que fala de um monte de coisa. Mas não é. Um livro que tem um monte de assuntos, mas também não é. Um livro que tem muitas histórias que estão desconexas umas das outras, também não é. A Bíblia é um livro que fala de um único assunto, aonde você tem histórias, você tem figuras, você tem um livro como o Apocalipse, que fala de coisas futuras, de coisas que vão acontecer. Você tem o livro de Salmos, que trata de poesias, mas todos os livros falam de uma única coisa: o mistério de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Você tem, por exemplo, na Bíblia, genealogias, que nós, comumente, quando lemos a Bíblia, fazemos o quê? Nós começamos a ler a genealogia, e aí achamos chatos, né? E pulamos a genealogia. Porque nós, seres humanos, nós somos modernos, né? Como disse o Valim, nós somos modernos. E os seres modernos, eles acham que a história começa neles e termina neles. Mas não é assim. Até a gente acha muito esquisito algumas pessoas quando chegam para a gente e dizem assim: eu estou pesquisando a minha árvore genealógica. Você olha para a pessoa e fala: vixe, essa pessoa é meio esquisita, não é? Para que isso? Não é verdade? Mas Deus é um Deus que se preocupa com genealogias. Na verdade, Deus é um Deus que atrelou o seu mistério, o seu propósito à genealogia. Ele fez isso. E há um versículo na Bíblia onde ele nos mostra isso, onde as genealogias são muito importantes para ele. Você tem genealogias em Gênesis, você tem genealogia em Apocalipse. As genealogias da Bíblia não são cronológicas. As genealogias da Bíblia são de acordo com o mistério, irmão. Ela segue uma relação adequada, porque Deus faz tudo de acordo com o seu propósito. E Ele atrelou o seu propósito às genealogias. Aonde está isso na Bíblia? Quero mostrar para os irmãos. Abra lá em Gênesis, no capítulo 3, e você vai ver isso lá. Gênesis 3, o versículo 15. Ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui, mais uma vez, resume, irmão, para nós. Deus é um Deus que gosta de resumir. E Ele resume muitas coisas. E aqui, mais uma vez, o Senhor resume para nós a história da humanidade. Deus está dizendo que a história da humanidade, desde o primeiro homem até o último homem que vai passar nessa terra, é uma história de guerra entre duas correntes, entre duas linhagens, entre duas sementes, entre duas descendências. A semente da mulher, que é Cristo, e a semente do dragão, que é o diabo. E Deus deu a sua, no Antigo Testamento, Ele dá a primogenitura para alguns. E Ele deu a primogenitura para Abel. Mas o direito de primogenitura Ele dá para Abel, porque Caim desprezou o direito de primogenitura. O direito de primogenitura está na Bíblia desde o começo. E é muito interessante que a Eva criou Caim, como se ele fosse o descendente esperado para esmagar a cabeça da serpente. Eva criou Caim como se fosse o homem. Tanto que ele era assim, irmão, que ele não ouvia a Deus. Quando o ser humano, no seu coração, ele está tomado de soberba, quando o ser humano ele se acha, ele só ouve quem ele quer e só ouve o que ele quer. E esse era Caim. E esse pode ser também nós. Porque a soberba faz isso, ela nos torna seletivos. A gente só ouve o que a gente quer e a gente só ouve quem a gente quer. E esse era Caim.
Porque Deus quis falar com Caim, Deus quis ensinar para Caim o que ele tinha ensinado para Abel. E a Bíblia mostra isso para nós, quando o Senhor diz assim para Caim: se tu procederes bem, não é certo que tu também serás exaltado? Essa é a tradução do hebraico do versículo 7 do capítulo 4. Deus estava querendo ensinar algo para Caim, mas ele não quis. Ele não ouve. E quando não se ouve, quando só se faz o que se quer, ele foi lá e matou o seu irmão. E ele merecia a pena de morte. Porque Deus disse para ele: o sangue do teu irmão está clamando a mim. Deus está dizendo para ele: você também merece morrer. Mas o Senhor não matou ele. O Senhor deveria ter matado ele, mas o Senhor tem outras maneiras de lidar com um homem. O Senhor é misericordioso e Ele dá para Caim tempo para Caim se arrepender, mas Caim não quer se arrepender. O Senhor deu tempo para ele. O Senhor disse para ele: se tu bem procederes, tu serás exaltado. O Senhor deu tempo para Caim, mas ele não quis se arrepender. Então o Senhor vai dar o direito de primogenitura para outro. Por isso o Senhor levanta um outro homem, chamado Sete. Sete é o outro filho de Adão, não é? Que veio para substituir, porque Sete no hebraico quer dizer plenitude ou substituto. E ele veio para substituir Abel, para dar sequência na linhagem, porque de Sete vem a linhagem do nosso Senhor, que vai chegar até Davi e que chega até o último rei, que a Bíblia diz, que está alistado nas Escrituras do Novo Testamento, que é José. José é o último rei que está listado na Bíblia. Era um carpinteiro, porque na sua época o seu trono tinha sido usurpado, mas quem deveria estar no trono era José. Ele era o rei José, da linhagem de Davi, que tinha por direito o trono de Davi. E ele então escolhe para casar uma mulher chamada Maria, a Virgem Maria. Maria foi escolhida para ser a mulher que queria trazer o Senhor, não por causa dela, mas por causa de José. Ele era da descendência do rei Davi. E ao tomar Maria, ele dava para o filho de Maria, a sua paternidade. E então o Senhor passou a ser da tribo de Davi, da tribo de Judá, por causa de José. Irmão, ele atrelou todo o seu propósito a essa genealogia. E ele deu a Abel o direito de primogenitura, porque o primeiro não quis. Assim como ele deu para Jacó o direito de primogenitura, porque o primeiro não quis. Esaú desprezou o direito de primogenitura. Não foi assim? Ele não tinha interesse no direito de primogenitura. Por quê, irmão? Porque ele não queria sofrer. Ele não queria pagar o preço. E nós também desprezamos o direito de primogenitura porque não queremos sofrer. Porque não queremos pagar o preço. Mas o que Deus disse de Jacó? Você lembra o que o Senhor disse de Jacó? Eu queria que você visse em Isaías, capítulo 43, o que Deus disse de Jacó. E graças a Deus que foi o Senhor quem disse isso de Jacó e não foi homem, né? Olha só o que o Senhor disse de Jacó, em Isaías 43. Eu queria que você visse com os teus olhos. Isaías 43 vai falar de Jacó. E quando chega no versículo, nós conhecemos bem os versículos 1 e 2, esse nós conhecemos bem. Mas olha o 4, como o 4 é precioso. Visto que fostes precioso aos meus olhos. Agora, olha a expressão que vem em seguida. No hebraico está honorável aos meus olhos. A nossa tradução está digno de honra.
e eu te amei. Ah, irmão, que coisa maravilhosa isso aqui, não é? Sabe por que Jacó era precioso aos olhos de Deus? Sabe por que Jacó era digno de honra aos olhos de Deus? Porque Jacó amava o direito de primogenitura. Por isso ele era digno de honra aos olhos do Senhor. Jacó sabia que o direito de primogenitura era algo muito precioso, irmão. Porque o direito de primogenitura fala dos direitos de Cristo. Quais são os direitos de Cristo? Do que fala o direito de primogenitura, irmão? Fala dos direitos de Cristo. Quais são? Primeiro, a dupla porção. Segundo, o sacerdócio. Terceiro, o reino. Jacó estava disposto a pagar o preço que fosse para ter a dupla porção, e ele teve. Judá, Levi levou uma parte, o sacerdócio. Os 2 filhos de José levaram a dupla porção, e Judá levou o reino. Ele estava disposto a pagar o preço que fosse. Ah, irmão, que lindo isso. Que precioso isso. Pagar qualquer preço, irmão, pelos direitos de Cristo, será que vale a pena? Será que vale a pena, irmão? Será que o Senhor vai dar os seus direitos para nós, se nós queremos pagar qualquer preço? Eu acho que não. Pagar qualquer preço para ter Cristo formado em nós, a dupla porção? Não, irmão, Ele não vai nos dar. Pagar qualquer preço para exercer o sacerdócio diante dEle? Não, irmão. Esquece. Porque há sacerdotes e sacerdotes. Há aqueles que servem o Senhor e há aqueles que servem os homens. Há os sacerdotes, os filhos de Zadok, que são os sacerdotes que serviram ao Senhor. Foram os homens que pagaram o preço. E sabe o que Deus disse dos filhos de Zadok, desses sacerdotes? Ele disse assim: eles ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, porque eram homens notáveis diante de Deus. Pagar qualquer preço para receber o reino? Não, irmão, não é assim, não pode ser assim. Custa muito caro, amado irmão, custa tudo, custa os nossos direitos, custa a nossa opinião bem formada, custa a nossa vontade, custa os nossos pensamentos, custa os nossos sentimentos, custa tudo, irmão. Custa a nossa vida, custa abrir mão de tudo, se é que nós queremos a dupla porção. Se é que nós queremos ser sacerdotes diante do Senhor, se é que nós queremos auxiliar o Senhor no seu reino, custa caro, amado irmão. Se nós não estivermos dispostos a pagar o preço, não vamos receber do Senhor os seus direitos, porque Ele pagou caro para conquistar esses direitos para nós. E nós também temos que pagar o preço, se é que nós queremos. O que Deus disse de Esaú? Você sabe o que Deus disse de Esaú? De Jacó ele diz: tu és precioso aos meus olhos, porque você está disposto a pagar o preço, a sofrer o que for preciso, a abrir mão de tudo para ter o direito de primogenitura. Mas sabe o que Deus disse para Esaú? Deus disse assim: Esaú, a soberba do teu coração te enganou. Amado e querido irmão, a soberba do nosso coração vai nos enganar. E nós vamos pegar uma coisa que é tão preciosa aos olhos de Deus,
que são seus direitos, e vamos trocar por coisas pequenas, porque não queremos sofrer, porque não queremos pagar o preço, porque queremos tocar a nossa vida do nosso jeito. E muitas vezes nós vamos decidir algumas coisas, e nós até vamos diante do Senhor, não é? Para falar com o Senhor. Mas o Senhor tem dito algo no meu coração, de Ezequiel, que tem falado muito comigo, eu vou deixar para você meditar. O Senhor disse assim para Ezequiel: Ezequiel, Ezequiel, esse povo te procura para te consultar, para saber qual é a minha vontade. Mas eles já estão decididos no seu coração o que eles querem. E eu darei para eles a resposta segundo os ídolos do seu coração. Esse é o nosso Deus. Porque Ele sabe muito bem o que a gente quer, quando a gente dobra o joelho para dizer para Ele assim: Senhor, eu quero a Tua vontade. E Ele vai dizer para você: você quer mesmo a minha vontade? Então a minha vontade para você é uma só: toma a sua cruz, nega-se a você mesmo e me siga. Mas nós não queremos. Nós não queremos sofrer. Nós não queremos morrer. Por isso nós não crescemos. Por isso nós temos a falsa ilusão, o engano de que nós estamos crescendo muitas vezes. E não estamos. Por isso nós temos o engano que estamos servindo o Senhor, mas estamos servindo a homens. Temos que servir ao Senhor e depois aos irmãos. Por isso nós temos o falso engano de que nós estamos reinando com Cristo, mas nós não estamos. Porque nós não queremos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. E o problema é um só. É o pecado. A soberba. Vem um texto no meu coração. Vamos abrir lá. Salmo 19. Vamos ler esse texto. Salmo 19. Salmo 19. Nosso irmão Valim, semana passada, partilhou conosco sobre o quebrantamento. E o quebrantamento é a maneira de Deus lidar conosco para formar Cristo em nós, para nos fazer sacerdotes segundo o seu coração, fiéis a Ele, e também para nos fazer coerentes para o seu reino. O quebrantamento. Salmo 19, veja o que diz aí o versículo 13. Também da soberba guarda o teu. Essa é uma oração que nós temos que fazer antes de pedir alguma coisa para o Senhor. Senhor, da soberba guarda o teu servo. Porque a soberba, irmão, nos acompanha o tempo todo. Esse é um pecado que está o tempo todo conosco. E como disse C.S. Lewis, o único pecado que o diabo ensinou para o homem foi a soberba. O restante ele aprendeu sozinho. Porque a soberba é o pecado que está na raiz. É da soberba que procede todos os frutos. E ó, irmão, tem algo mais. Ele diz assim, guarda da soberba. E ele diz assim, que ela não me domine, porque a soberba nos domina. Sabe por quê? Porque a soberba assume formas espirituais. Soberba é triste, irmão. A soberba nos faz sentir até humildes. A soberba nos faz fazer coisas e a gente olha para as coisas que a gente faz e diz assim, ai, Senhor, que bênção, que espiritual, não é? Soberba é algo terrível. E ela nos domina, ela toma o nosso coração de tal forma e nos guia. Ah, irmão, da soberba, guarda o teu servo. Para que ela não me domine, ele diz assim, então serei irrepreensível e ficarei livre de tão grande transgressão. Sabe como Deus nos guarda da soberba? Sabe como Deus nos guarda da soberba? 1 de Pedro diz assim, cingindo-vos de toda a humildade. Sabe como Deus guarda o homem da soberba?
Quando o homem faz como nosso Senhor, bendito seja o nosso Senhor, quando ele pega o aventalzinho, amarra o avental e vai lavar os pés de Judas, de Pedro. Sabe como é que Deus guarda um homem da soberba? Quando esse homem e essa mulher é colocado do lado de pessoas difíceis e nós passamos a lavar os pés dessas pessoas. Aí o Senhor nos guarda da soberba. O Senhor trabalha a nossa vida. Sabe aquela pessoa difícil, irmão? Tem em casa, tem no reunir, tem em todo lugar. Tem no trabalho, tem em todo lugar, tem pessoas difíceis. Não tem? Sabe como é que Ele vai nos guardar da soberba? Quando nós pegarmos um aventalzinho, amarrar, e o nosso ego é quebrado. Aquilo mexe com a gente, aquilo dói. Mas você vai lá e lava o pezinho daquela pessoa que tanto te magoa, que tanto pisa em você, que tanto faz você sofrer, e essa pessoa te quebra. E a soberba, ela tem uma psicologia, ela diz assim, não deixa ninguém pisar em você. Não é assim que os psicólogos humanos dizem para as pessoas nas clínicas? É assim. Não os cristãos, nós temos muitos psicólogos cristãos no nosso meio. Eu creio que eles não falam isso, não é? Mas os psicólogos desse mundo, eles estão atendendo as pessoas e falam assim, não deixe ele pisar em você. Olha-se no espelho e diga para você, você tem valor. Não deixe esse canalha pisar em você. Faça com ele o que ele está fazendo com você. Despreze ele. Essa é a soberba. Mas a humildade não. Do nosso Senhor, ela nos faz lavar os pés, nos faz caminhar ao lado dos nossos inimigos. A humildade, quando vem o inimigo, o Judas, para trair o nosso Senhor, ele deu um beijo no nosso Senhor olhou para ele e disse assim, amigo, oh irmão, que precioso esse nosso Senhor, amigo, a que viestes? Hã? Esse é o nosso Senhor. Essa é a vida que nós recebemos. Essa é a vida que nos guarda. O nosso irmão citou semana passada o texto de João Batista. Convém que ele cresça e que eu... Em que contexto João Batista disse isso? Você lembra? Vamos ver o contexto que ele disse isso. João capítulo 3. Um contexto difícil. Um contexto de quebrantamento. João 3. Eu queria destacar isso com você. O texto que o nosso irmão citou para nós semana passada. João 3. Diz assim, João 3, começa aí no 22, eles estão batizando. E aí no versículo 25, ora, entre os discípulos de João, um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, lembra? João disse o quê do nosso Senhor? Quando o nosso Senhor passou, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí os discípulos de João, alguns já seguiram o Senhor. Ele diz, olha, esse que o Senhor deu testemunho, está do outro lado, batizando. E todos lhe saem ao seu encontro. Você pensa que isso é fácil, irmão? Você acha que foi fácil para João Batista isso aqui? João Batista era um homem que estava ali ensinando, compartilhando a palavra com muitos. Ele tinha consciência do seu ministério, mas não é fácil. Porque muitos dos que estavam com ele começaram a seguir o Senhor. Não é uma lição fácil. A lição de um homem, vamos pegar um homem, um exemplo, né? Que está ensinando pessoas, e muitos daquelas pessoas deixam aquele homem e vai seguir outro homem. Não é uma lição fácil. É uma lição de quebrantamento. É uma lição difícil. Perder os seus discípulos. João Batista não estava perdendo os seus discípulos, ele sabia, ele tinha consciência. Mas essa é uma lição que muitos têm que passar hoje como pastores. Não é verdade? Olha o que João diz. Que riqueza, irmão. Olha o que ele diz no versículo 29. O que tem a noiva é o noivo. Olha o mistério aqui. Olha o mistério de Deus e o mistério de Cristo. O que tem a noiva é o noivo.
Eu, João Batista, sou o quê? O amigo do noivo. Ah, que coisa maravilhosa. Você sabe o que o amigo do noivo fazia? Você sabe o que o amigo do noivo fazia? Na época de Jesus? O amigo do noivo, quando o noivo ia casar, o noivo ficava esperando no lugar do casamento. Ele ficava lá esperando a noiva. Os amigos do noivo eram um monte. Eles iam até a casa da noiva que estava esperando. Eles iam para buscar a noiva. E eles vinham trazendo a noiva para o amigo do noivo. E durante o percurso, isso acontecia naquela época, eles iam cantando e pulando e festando, porque afinal ela ia casar. E eles iam levando ela para o noivo. João disse: eu sou o amigo do noivo. O meu trabalho é só levar a noiva para o noivo. Todos aqueles que nasceram de novo são amigo do noivo. Porque nós temos que cooperar com o Senhor naquilo que Ele está fazendo em nós. Isso é ser amigo do noivo. Porque Ele não vai transformar a nossa vida sem a nossa cooperação. Percebe? Ele não vai fazer isso. Nós temos que cooperar com Ele. A salvação inicial é totalmente pela graça do Senhor. Sim, tudo é pela graça, nós sabemos. Mas na santificação tem graça e cooperação. Na santificação nós cooperamos com Ele. Então nós cooperamos com o noivo no que diz respeito a nós cooperamos com o noivo no que diz respeito aos nossos irmãos. Irmão, nós estamos juntos para cooperar com o noivo. Ele nos colocou juntos para cooperarmos uns com os outros. E se nós tivermos aquela consciência de que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, então muita coisa se resolve para nós, não é mesmo? Porque o problema não é o outro, o problema sou eu. Não é? Quando a gente tira os olhos do outro e coloca os olhos em nós e vai aos pés do Senhor, a gente passa a cooperar com o noivo. O Senhor passa a compartilhar conosco o seu coração e passa também a nos usar em relação aos outros. Então, juntos, cooperamos uns com os outros para que o noivo possa ter a sua noiva. Esse é o mistério, o noivo casar com a noiva. Ele está esperando por esse dia. Que glória há para um político, irmão, ganhar as eleições com urnas fraudadas. Que glória há para um defunto, porque defunto tem glória, né? Quando viveu bem, né? Porque a Bíblia diz que tem alguns que quando morre vai, não é assim que a Bíblia diz? Morreu sem deixar de si saudades. Tem alguns que vai morrer e não vai deixar saudade, isso é fato. Tem alguns que quando morre, a mulher fala, graças a Deus que foi. Agora eu vou aproveitar a vida, porque deixou um seguro para mim aqui, eu vou aproveitar, porque esse cara era uma trava na minha vida. Ou às vezes é a mulher, né? Tem que pensar nisso, irmão. Claudinho sempre nos chama a atenção para isso. Não é? Para o jeito que nós estamos vivendo. Mas que glória há para o defunto estar ali. Porque o momento que a gente pode receber coroa é quando morre, né? Recebe aquele monte de coroa e não fica orgulhoso, né? Aí tem aquele monte de coroa lá para a gente e está lá a mulher do lado falando, nossa, mas ele era tão maravilhoso, só para inglês ver. Só por causa dos outros, dos parentes, da mãe, do pai, né? Está ali, né? Os parentes, né? Mas, nossa, mas ele era... E começa a chorar, mas por dentro ela está assim, aleluia, glória a Deus, graças a Deus, e chorando. Que glória nisso, irmão! Que glória há casar, como está se acontecendo, olha a loucura que está acontecendo no Japão. As pessoas no Japão estão casando com mulheres feitas de borracha. Que loucura, o ser humano está chegando, e aí você aperta um botãozinho nela e fala assim, eu te amo, querido. Que glória há ouvir de uma mulher de borracha, eu te amo, querido. Que glória há para o nosso Senhor, uma noiva que não responde à voz dele quando fala com ela. Que glória há para ele, uma noiva que não está disposto a negar-se a si mesmo, a tomar a sua cruz em amor a ele, porque é isso que ele pede.
Que glória há nisso? Que glória há uma transformação em nós, hipercalvinista, em que nós não participamos de nada? Que glória há nisso? Para o nosso Deus, nenhuma glória. Irmão, o nosso Senhor nos chama para sermos amigos dEle, companheiros dEle, companheiros do Espírito Santo, nessa obra tão gloriosa que Ele está fazendo de levar a noiva, porque só o Senhor é quem pode levar a noiva. Ele nos colocou junto, marido e mulher, exatamente a pessoa que Ele nos deu, tem esse propósito de trabalhar na nossa vida. Ele nos colocou aqui como irmãos, juntos, para isso. Gosto muito da frase do irmão Romeu, vou citar porque é dele. Ele diz assim: não é o lugar que nós nos reunimos que está errado, somos nós que estamos errados. Somos nós que precisamos de quebrantamento, somos nós que somos soberbos. Somos nós que precisamos botar os nossos joelhos diante do Senhor e dizer: Senhor, da soberba, guarda o teu servo. Quero tomar a minha cruz, Senhor, e seguir o Senhor, e cooperar com o teu Espírito. Vamos terminar com esse texto? A figura do Eliezer, Gênesis capítulo 24, o Eliezer levando a noiva. Vamos terminar com esse texto. Gênesis 24. Eu gostaria só de destacar alguns textos aqui, porque o nosso tempo já estourou. Esse texto de Gênesis 24 é o texto onde Abraão pede para Eliezer buscar uma noiva para Isaque. E é então interessante que Abraão é símbolo de Deus Pai. O Eliezer, o servo da casa do Abraão, símbolo do Espírito Santo. Isaque, símbolo de Cristo. E Rebeca, símbolo da igreja, da noiva. E os detalhes aqui são maravilhosos, você pode ler. Eu só gostaria, não tem como destacar, são 67 versículos. Depois você lê em casa, não vai dar. Eu só vou destacar algumas coisas para você ver. Olha aqui o versículo 4. Ele diz assim, o pai, Abraão, dizendo ao servo: mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Deus Pai falando ao Espírito Santo: vá buscar uma esposa para o meu filho. Esse é o desejo eterno do Pai, irmão. Esse é o mistério lá de Apocalipse. Cumprir-se-á o mistério de Deus. Está aqui o mistério em Gênesis. Está aqui, está falando do mistério. A Bíblia só fala disso, não tem outro assunto. É sobre isso. Veja o versículo 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, porque o Espírito Santo é quem faz isso. O Espírito Santo foi quem pegou todos os bens do Pai, todos os bens do Filho, e foi Ele quem trouxe para nós, como nosso irmão hoje diz pela manhã em Pentecoste, e Ele comunica para nós todas as riquezas de Deus. É isso que Ele faz. Versículo 15, dá uma olhada. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca. 16. A moça era muito formosa de aparência. Ela era o quê? Linda. Como é que Deus vê a igreja? Como é que Deus vê a igreja? Ela é muito formosa de aparência. Quer dizer que Deus não vê problema? Quer dizer que Deus é cego? Não. Quer dizer que Deus sempre olha para nós a partir do que Cristo fez. Por causa do que Cristo fez, nós somos muito formosos de aparência. É assim que Deus gostaria que nós olhássemos uns para os outros. Mas sabe qual é o problema, irmão? Por aumentar a iniquidade, o amor se esfria. E quando o amor se esfria, aumentam as críticas. Quando o amor se esfria, aumenta as implicâncias. Quando o amor se esfria, aumenta as interpretações. As ligações que nós fazemos, e faz ligação daqui, faz ligação dali, liga aqui, liga lá, liga, e vai ligando, e os relacionamentos vão se tornando insuportáveis.
Quando o amor se esfria, aumenta as reclamações, as murmurações, as maledicências, as fofocas. Quando o amor se esfria, aumenta o pecado, a iniquidade se aumenta. Mas, amados, a Bíblia diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se ressente do mal, o amor não se exaspera. Agora, olhe esse versículo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor do nosso Deus, quando está no nosso coração fervendo, quando a nossa relação com o Senhor está boa, quando nós estamos recebendo do Senhor, numa vida de intimidade com Ele, o nosso coração ferve desse amor do nosso Senhor. É esse amor dele que fez ele amarrar o avental e lavar os pés dos seus discípulos. O que está faltando hoje, irmão, é amor fervoroso. Porque a Bíblia diz, o amor jamais acaba. Está em nós, mas muitas vezes está frio. O que mais? Ele diz assim, a moça era virgem. Lembra de Paulo, o amigo do noivo? Lembra o que ele disse? Zelo por vós com zelo de Deus, para vos levar. Ei, Paulo, esse homem é admirável. Ele é admirável, irmão. Porque ele tinha essa visão. Zelo por vós, luto para vos levar como uma virgem ao Senhor. Mas ele diz assim, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, as mentes sejam corrompidas. Sabe como a serpente nos engana? Soberba. Da soberba, guarda o seu servo. O que mais ele diz? Vamos pular um pouquinho para frente, irmão, para a gente encerrar. Versículo 52. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, tirou joias de ouro e de prata e vestidos e deu a Rebeca. Olha o que o Espírito Santo faz, aleluia. O Espírito Santo quer nos dar joias de ouro, caráter de Cristo, prata, obra de Cristo e vestidos de ouro. Vestidos, por quê? Porque o Espírito está nos preparando para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19. Olha o mistério aqui. Está vendo? Está lá e está aqui. Depois ele diz assim, depois de comerem e beberem, ele e os homens, 54, que estavam com ele, estou lendo um pouquinho rápido, tá? E passaram a noite. Desde que o nosso Senhor voltou para o Pai, nós estamos numa longa noite de 2000 anos. E o irmão citou esse texto semana passada, ele disse, vai alta a noite e vem chegando o dia. Do que esse texto nos fala, irmão? Esse texto nos fala que é tempo de nos apressar e de nos preparar para o encontro com o Senhor. Porque assim te farei, porque isto te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, irmão, para te encontrares com o teu Deus. Nós temos que nos preparar, não tem a ver com salvação, nós somos salvos, se nascemos de novo, estamos salvos, graças a Deus. Mas nós vamos ter que comparecer diante do tribunal do nosso Senhor. Ele tem nos despertado para amá-lo mais, irmão. Ele tem nos despertado para servi-lo com mais fervor e obediência somente a Ele. Ele tem nos despertado para deixarmos as distrações, que são muitas, e buscarmos mais ao Senhor. Ele tem nos despertado, porque Ele tem um propósito, irmão: nos preparar para nos encontrar com Ele. Aquele texto que o Senhor falou, né? Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado. Porque embora esse texto foi muitas vezes aplicado a ímpios, esse texto está falando de santificação, está falando da alma. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas, e as suas
obras lhes acompanham. Por que as nossas obras nos acompanham? Porque nós vamos ter que comparecer diante do tribunal do nosso Senhor, para prestar conta ao nosso Senhor. O apóstolo Pedro diz assim: é importante e é bom acolher a palavra profética. Por quê? Porque ela é como uma luz no meio das trevas. E ele diz assim: e faz nascer nos vossos corações a estrela da alva. A estrela da alva só vê quem acorda de madrugada. A estrela da alva aparece exatamente às 4 horas da manhã. Só vê quem está vigiando, quem está esperando, quem está vivendo e esperando pela volta do Senhor. E que hora o Senhor, o servo aqui quis pegar a Rebeca e sair? Que hora que foi? Leia o texto. Não? De madrugada. Era de madrugada que ele quis partir. Sabe por quê? Porque a vinda do nosso Senhor será no momento que nós não esperamos. Ele disse que ele virá como um... Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Irmão, nós precisamos sim nos preparar para nos encontrar com o Senhor. Precisamos. Quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Houve um empecilho, 56. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, ele quer voltar. Pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte para o meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamos pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: eu irei. Aleluia. Que seja essa expressão no nosso coração: Senhor, estou pronto para me encontrar com o Senhor. Eu irei. Irmão, nós estamos aqui nesse mundo para um motivo só: cooperar com o Senhor no seu propósito. Só para isso que nós estamos aqui. O Senhor nos dá algumas coisas que são muito boas para nós, né? Que nos alegra, muitas alegrias, muitos prazeres. O Senhor é bom. Mas nós estamos aqui só para uma coisa: cooperar com o Senhor no seu propósito. Acabou? Senhor, pode levar. Eu quero te encontrar. Já não tenho mais nada para fazer aqui. Já cumpri o propósito. Senhor, eu irei. Esse é o coração da noiva. Então despediram Rebeca. Irmão, nós temos que ir nos despedindo dessas coisas do mundo, porque são muitas as coisas desse mundo que vai nos agarrando, e vamos dizer aqui rapidamente, porque o nosso tempo já estourou: o mundo é a grande ameaça para todos nós. Por isso nosso Senhor disse: acautelai-vos, para que o vosso coração não se sobrecarregue com a libertinagem do mundo, as bebedeiras do mundo e as preocupações do mundo. E agora estamos entrando num período de libertinagem, de bebedeira e de preocupação. Vigia, irmão. Vigia. Nosso irmão disse aqui que vida cristã nós não podemos tirar férias. Vigia, porque o Cláudio disse uma vez aqui na pregação dele, eu lembro muito bem: o diabo também não tira férias. Mantenhamos o coração de noiva preparada para o Senhor. No que diz respeito a mim, Senhor, até esse ponto, tenho lidado com tudo que o Senhor tem falado comigo. E das faltas que me são ocultas, ó Senhor, me guarda. Mas até onde o Senhor tem falado comigo, tenho levado com seriedade a sua voz. É esse coração que o Senhor quer de nós. O que mais? Para encerrar, versículo 61. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. O arrebatamento, né? Poderíamos colocar aqui: ora, Isaque vinha de caminho de Berla-Rói, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, à caída da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham os camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou o camelo, e perguntou ao servo:
Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o meu senhor respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que haviam feito. Isaque conduziu ao mistério. Cumprir-se-á o mistério de Deus. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, e ele a amou. Aleluia. Aguardamos esse dia. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos colocamos diante de Ti e Te pedimos que o Teu Espírito Santo encontre espaço em nosso coração. E que o Senhor encontre nesta noite resposta adequada ao Senhor. Que o Senhor encontre mais e mais no nosso meio esse coração que anela pelo Senhor. Um coração que responde ao Senhor. Um coração que diz ao Senhor: da soberba me guarda, Senhor. Querido Pai, aguardamos o Teu amado Filho. Anelamos por aquele dia quando veremos aquela cena gloriosa, o nosso amado noivo e nós indo ao seu encontro. Vivemos cada dia, Senhor, nessa terra, esperando por esse dia glorioso. Anelamos ver os Teus olhos, Senhor. Anelamos ver a Tua face. Dá-nos mais arrependimento, Senhor. Dá-nos mais um coração de noiva. Faz de nós, Senhor, amigos fiéis do noivo. Ajuda-nos em tudo, Senhor. Ajuda-nos a responder mais à Tua bendita graça. Dependemos de Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor, e esperamos tudo de Ti, Senhor. Tu és o amado da nossa alma.